Bom dia, galerinha do terceiro ano. Hoje, 20 de abril de 2020. Galerinha, eu tô trazendo uma listazinha para vocês de olho no Enem sobre funções orgânicas, porque é um assunto muito cobrado. Vira e mexe a gente está precisando lá em biologia, está precisando em alguns temas de geografia, tá certo? Já vi até essas questões sobre em questões de português. E lembrando que vira e mexe está caindo uns temas de redação, falar sobre meio ambiente, falar sobre fármacos, tá certo? Então a gente precisa tá bem inteirado sobre esse assunto. Outra coisa, galerinha, eu dividi esse vídeo em dois vídeos pequenos, 10, 12 minutos no máximo, para não ficar cansativo para vocês, certo? Até porque vocês vão ter segunda, terça e quarta para trabalhar esses vídeos bem devagarzinho. Vou só pedir para vocês o seguinte: quando eu estiver fazendo os vídeos, vocês dão uma pausazinha, copiem os esquemas, analisa bem as questões, porque a gente precisa demais fazer análise de funções orgânicas. Conhecer as funções oxigenadas, funções nitrogenadas, os compostos derivados de hidrocarbonetos, a gente vai ver isso aqui tudo na medida do possível nessas questões, tá certo? Então vamos começar. Primeira questão aqui, ó. Em 1886, um farmacêutico americano começou a comercializar uma bebida preparada com extrato de duas plantas, né? A cola cuminata e a Erythroxylon coca. Essas duas plantas aí, gente, são derivadas da planta de papoula, né? Que você tira a coca. Por sugestão de seu sócio, a bebida foi denominada Coca-Cola. Em 1902, o uso do extrato dessa ericoca nesta bebida foi proibido por conter cocaína, substância utilizada na época como anestésico local e atualmente de uso ilícito, por causar dependência. Na estrutura da cocaína, representada acima estão presentes que grupos funcionais? Olha, gente, o interessante é que esses grupos de muitos alcaloides, eles são considerados viciantes, né? Você tem aí a papoula, a cocaína, a heroína e o subproduto dessas substâncias mesmo, o crack, né? Tá certo. Quando a gente voltar de novo, eu vou pegar um dia só para colocar essas fórmulas para a gente trabalhar, porque o Enem cobra muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar, deixa eu ativar a canetinha aqui, tá ok, certo. O que a gente tem que analisar? Observar as funções que tem nessas estruturas. Primeira coisa que a gente faz é identificar as funções oxigenadas, até porque são em grande maioria. Depois disso, as funções nitrogenadas. Observa aqui que eu já tenho um grupo de nitrogênio, tenho oxigênio. Então vamos começar aqui. Olha, eu tenho aqui a carbonila. Só que a carbonila, ela está seguida do oxigênio. Está aqui, ó. Quando eu tenho a carbonila seguida do oxigênio, no meio de estruturas orgânicas, ou seja, no meio de carbonos, porque aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Então eu tenho um grupamento que a gente chama de éster, tá certo? Éster, grupamento éster. Beleza? Observe que eu tenho outro grupamento éster aqui, ó. Ou seja, carbonila no meio de dois carbonos. Gente, eu quero só chamar a atenção para vocês nesse grupozinho bem aqui, ó, que eu fiz um xizinho. Por quê? Porque nos livros a gente aprende nesse formatozinho aqui, ó, que é o formato tradicional, o formato da estrutura aberta. Só que nas questões do Enem, o mais convencional é vir a estrutura dessa forma simplificada. Então vamos ficar atento na forma de grafia desses grupos funcionais. Então já tem um grupamento éster. Qual é outro grupamento que eu posso identificar aqui nesse grupamento aqui, ó? Nitrogênio no meio de carbonos. Quando eu tenho só nitrogênios entre carbonos, ou seja, o nitrogênio atuando como heteroátomo, eu tenho um grupamento do tipo, vou ver se eu boto aqui, amina. Parei, deixa eu só apagar aqui, ver se eu faço de uma forma mais aberta, certo? O grupamento amina, tá certo? Então, nós temos apenas esses únicos grupos aí. Então, quer dizer o seguinte, que a cocaína ela tem um grupamento amina, que é uma base orgânica, e tem um grupamento éster, certo? Os ésteres, geralmente, eles dão estrutura e são base para compostos gordurosos, que a gente chama de ácidos graxos, ou ácidos gordos. E em estruturas menores, nós damos, os ésteres dão o cheiro às substâncias, tá certo? Então, dá uma pausazinha no vídeo, copie, que eu espero aqui, tá certo? Beleza, já copiaram? Então vou apagar e vamos passar para a próxima função aqui, tá certo, jovens? Não esqueçam
sempre que possível, vocês dêem uma olhadinha no vídeo, vejam as funções, comparem a forma que é cobrada nos livros com a forma que é cobrada no Enem. Certo? Aqui está o grupozinho aqui de novo, então vou só passar aqui adiante. Questão de número 2. Olha, essa questãozinha aqui, ela caiu no Enem em 2008, não, 2011, se eu não me engano. Olha essa estruturazinha aqui dela. Ó. Considere duas estruturas moleculares, naftaleno e da decalina. Observem, gente, que são estruturas que são formadas por carbono e hidrogênio. Ah, professor, como é que eu sei? Eu tenho a fórmula de Coble. Quando a fórmula de Coble é feita apenas com as setinhas e não é indicado qualquer átomo diferente, como oxigênio, nitrogênio, como é feito bem aqui nessa estrutura, deixa eu só apagar bem aqui, tá certo? Como é feito aqui, onde mostra os grupamentos oxigênios ou nitrogênio, eu tenho apenas família dos hidrocarbonetos. O que eu quero chamar a atenção é que o naftaleno ou naftalina, como a gente conhece, é um composto da família dos hidrocarbonetos aromáticos, enquanto a decalina é um ciclano. Ele está pedindo para substituir um hidrogênio e colocar um grupo hidroxilo. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu pego, tiro um hidrogênio e coloco um grupo hidroxilo. Certo? Aqui também eu tiro um hidrogênio e coloco um grupo hidroxilo. Lembra, a hidroxila ligada direto ao anel aromático, gente, eu tenho uma função, vou ver se eu consigo botar bem aqui. Eu tenho uma função fenol. Tá certo? E quando eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz 4 ligações, eu tenho uma função do tipo álcool. Então eu tenho aí duas funções, fenol e álcool, ou álcool e fenol. Letra B de bola é a resposta. Tá certo? Dá uma pausazinha no vídeo, copiem e a gente passa para a próxima questão. Ótimo, copiaram. Então vou apagar aqui para a gente dar prosseguimento à questão de número 3. Tá certo? São fáceis essas questões sobre funções orgânicas, elas não são nada complicadas não, desde que a gente entenda as estruturas, tá certo? Então, questão de número 3, ó. Capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta. Não é só pimenta malagueta não, quase toda substância que tiver um gosto picante é por causa dessa substânciazinha aqui, ó, capsaicina. O que ele está querendo aqui nessa estrutura aqui? Ó? O que ele está querendo? Ele quer simplesmente quais são as funções presentes nessa estrutura. Essa questão aqui também é do Enem, mas eu não estou lembrado o ano não. Mas deve ser ali 2013, 2014, tá certo? Então ele quer saber a estrutura orgânica que está presente, as estruturas, desculpe, que estão presentes nessa molécula de capsaicina, tá certo? Vamos aqui procurar. Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, gente, olha. De novo, ó, temos oxigênio ligado diretamente ao anel aromático. Então, a função do tipo fenol, certo? Aqui temos o nitrogênio, só que esse nitrogênio está ligado direto a carbonila. Quando eu tenho nitrogênio ligado a carbonila, eu tenho um grupamento que nós chamamos amida. Deixa eu apagar aqui e fazer mais organizado, tá certo? Eu tenho um grupamento, ó, amida. Não amina, tá certo? É o grupamento amida. E bem que eu tenho outro grupamento em destaque. Você tem um oxigênio no meio do carbono. Professor, cadê o outro carbono? Tá bem aqui, ó. Lembra que a junção dessas setinhas, dessas retinhas, você tem um carbono. Se tivesse um grupo diferente, ele colocava, como colocou nitrogênio aqui, como colocou o oxigênio. Então, esse grupamento aqui é o grupamento que a gente chama de éter. E não éster, viu, gente? O grupamento éter é o grupamento comum a essas estruturas aqui. Então, copia aí a estrutura e vamos voltar lá para a questão. Vou apagar aqui para ficar bem limpo aqui nosso esquema, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó. Então, nós temos o grupamento éter, fenol e amida. Letra A. Tá certo? Tá certo? Letra A, resposta aqui da questão. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá certo, jovens? Meu Deus, não tá riscando por quê? Ah, agora riscou. Certo? Letra B. Dá uma paradinha no vídeo e a gente prossegue a próxima questão. Tá bom? De novo, questão de número 4. O aspartame, olha, gente, uma estrutura bem trabalhada nas questões do Enem. Aspartame, até porque é um adoçante que está com mais de 15, 20 anos que foi descoberto e tem vários trabalhos científicos aí apontando alguns probleminhas
do uso em excesso dela, né? Já tiveram indícios de câncer, de outras coisas, mas nada que seja comprovado, até porque é uma substância que tem pouco tempo de uso. O que ele está querendo aqui? Mais uma vez que a gente identifique as funções orgânicas nessa estrutura. Então vamos identificar aqui. Lembra, gente, olha, foi o que eu disse para vocês, ó. Você tem carbono, terminou a estrutura, tem uma setinha, tem carbono. Porque se não tivesse o carbono, ele não precisaria colocar a setinha aqui no final. Certo? Então, primeiro grupo aqui, ó, você tem a carbonila ligada ao oxigênio no meio de carbono. Isso aqui é típico de um agrupamento do tipo, ó, éster. Certo? Aqui, ó, muita atenção nesse grupo aqui. Tá certo? Gente, esse grupo aqui é o chamado ácido carboxílico, viu? É o grupamento ácido carboxílico. Eu vou já chamar a atenção aqui para ele de uma coisa. Você tem aqui, ó, o nitrogênio duas vezes. Só que tem que ter cuidado. O nitrogênio aqui, primeiro, ele é uma amida. O nitrogênio ligado diretamente ao carbono, que a gente chama de carboxila, certo? Você tem uma amida. Aqui você tem o nitrogênio ligado a um carbono ou no meio de carbonos. Então, nesse caso aqui é um grupamento amina. Então, jovens, só lembrando para vocês aqui, ó. Só lembrando para vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu tenho os grupamentos éster. Deixa eu mudar aqui só a canetinha. Eu tenho os grupamentos éster, que é esse grupamento aqui, ó. Eu tenho um grupamento amida. Eu tenho um grupamento ácido carboxílico e tenho um grupamento amina. Então, eu tenho 4 funções orgânicas aqui nessa estrutura, tá ok? Dê uma pausazinha no vídeo, copiem e a gente prossegue. Certo? Gente, essas funções vocês têm que treinar demais mesmo. Vamos passar aqui para a última questão desse videozinho que eu falei para vocês. São vídeos curtos que a gente vai tentar fazer o mais breve possível. Olha a questão número 5. Morfina. A morfina é um alcaloide que consta 10% da composição química do ópio. Lembrando, gente, o ópio ele é parente da cocaína, ele é um subproduto. Vou só puxar a estrutura lá para a gente ver se de novo a gente vê a cocaína aqui. Pronto. Tá aqui. Não, cocaína tá aqui. Ó. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Então são muito parecidas essas estruturas, tá ok? Então vamos só aqui fechar essa questãozinha aqui. Ele quer de novo as fórmulas presentes na morfina. Então vamos tentar identificar. Hidroxila ligado a um carbono saturado. Professor, o carbono saturado é um carbono que faz 4 ligações, tá ok? Hidroxila ligado a um carbono saturado, gente, é uma função álcool. Professor, mas naquela hora você não colocou a função fenol? Olha, só que é o seguinte, a função fenol teria que ser aqui um anel aromático. Aqui não é um anel aromático, isso aqui não é um anel aromático, tá certo, jovens? Você tem um oxigênio no meio de carbonos, função do tipo éter, não éster, certo? Função éter. Deixa eu só apagar aqui e colocar o nome correto desse cara aqui. Deixa de estar preguiça, Léo. Vamos lá. Vou colocar o nome correto dele aqui. Função álcool. Certo? E você tem de novo, ó, agora sim, aqui a história muda. Você tem a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Isso aqui é um anel aromático. Então você tem a função fenol. Certo? Fenol. Gente, os fenóis são muito utilizados como detergentes, principalmente em hospitais, porque eles são bactericidas, fungicidas e viricidas muito potentes. E para fechar, nós temos esse último grupamento aqui, que é o nitrogênio. Se esse nitrogênio tivesse ligado a um carbono com duplo oxigênio, seria amida. Mas é um nitrogênio só ligado a carbono, então a gente chama amina. São as bases orgânicas, certo? Então nós temos aí função éter, função álcool, função fenol e função amida, tá ok? Gente, esperem, estudem essas primeiras 5 questões, analisem, comparem com a lista anterior da semana passada, tá certo? Da quarta-feira passada. E quando terminarem, passem para o segundo vídeo. Aliás, o vídeo de número 4, né? Porque esse aqui é o vídeo de número 3, certo? Então foi um prazer, espero que tenha ajudado vocês e a gente brevemente vai estar de volta. Tá certo, já? Deixa eu só apagar aqui. Beleza? Tchau, tchau.